Bom, então nós temos aqui o nosso tema, espírito, o âmago da vida humana. Lição de número 10, do dia 7 de dezembro de 2025, traz um título interessante que é um estudo sobre o espírito como sendo o âmago da vida humana. O que é âmago? O âmago refere-se ao cerne, a parte mais íntima, a parte mais essencial da vida. Então nós temos aqui o texto áureo, que está registrado no livro do profeta Zacarias, que diz: peso do Senhor, peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funde a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então nós temos aqui um texto que serve como base de referência para o nosso estudo do profeta Zacarias, que fala, trazendo o texto lá de Gênesis, que Deus forma o espírito dentro do homem. Então nós vamos aqui agora na nossa verdade prática, que diz, uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Então, a verdade prática, está afirmando que a nossa alma ela recebe vida espiritual e essa vida espiritual dirige, controla o nosso corpo com o intuito de servir e adorar o Criador. A leitura bíblica diz assim, nós temos aqui 4 referências, A primeira referência aqui está relacionado a Gênesis capítulo 2, verso 7, que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e deu o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aqui também uma outra referência em Eclesiastes, capítulo 12, que diz no verso 7, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós temos aqui várias referências ao espírito. Nós temos uma crença na doutrina da tricotomia. A doutrina da tricotomia que entende que há uma divisão entre espírito, alma e o corpo. Sendo que o corpo é a parte material e ela é a manifestação do espírito, da alma, ela é a manifestação. Bom, nós temos aqui também Zacarias, que já fizemos menção, que fala aqui que Deus forma o espírito do homem dentro dele, Então, o peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala ao Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. João, capítulo 4, verso 24, está dizendo que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então esses são os textos básicos aqui para o nosso estudo. Então nós temos aqui um comentário da introdução, Vamos lá. Já estudamos a respeito do corpo. Então já estudamos a respeito do corpo, já estudamos a respeito da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito. Então nosso objeto de estudo aqui vai ser a parte imaterial, o espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador, trataremos da sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. Então nós temos aqui o primeiro ponto da lição, que é o sopro divino, a concessão do Espírito. Então, o Espírito ele foi concedido ao ser humano através do sopro divino. Então vamos falar aqui sobre o fôlego de vida. Fôlego de vida, feito de uma matéria pré-existente. Então nós temos aqui que o fôlego de vida ele foi feito de uma matéria pré-existente,
Vamos descobrir que matéria pré-existente é essa. Essa matéria pré-existente é aqui o pó da Terra. Então nós temos aqui o pó da Terra. Então o fôlego de vida foi feito de uma matéria pré-existente, o pó da Terra. O corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego de vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Até então toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Então nós temos aqui ordens verbais no imperativo, onde Deus, haja luz, ajuntem-se, produza, a terra produziu. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. O elemento espiritual soprado por Deus. Então, o homem ele recebe vida a partir desse elemento espiritual soprado por Deus, né? A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. Então nós temos aqui um texto interessante, dizendo que essa matéria, que era o corpo do homem sem vida, recebeu a vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. Então nós estamos vendo aqui que há um pensamento tricotômico, que eu já havia mencionado, que é a doutrina da tricotomia. A doutrina da tricotomia, que acredita que o homem é formado por 3 substâncias, elementos, espírito, alma e corpo. Bom, aqui nós temos a definição do que é o espírito, Então nós temos aqui a definição do que é o espírito. O espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos a nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Então vamos entender esse pequeno trecho aqui. Então, o texto está dizendo que a vida que o espírito recebe de Deus é por ele, É por ele quem? É por Deus, transmitida à alma. Então, a vida recebe o espírito de Deus e Deus transmite isso à alma. A alma, por sua vez, então nós temos aqui um pronome demonstrativo retomando alma, Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Então o nosso corpo, ele vai expressar os sentimentos da nossa alma, que já estudamos em lições passadas, Então, a expressão da nossa alma, ela vai ser manifesta por meio do corpo. E aí nós temos aqui a segunda parte da definição do espírito, Portanto, o espírito é o âmago, é o cerne, é o centro, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Então essa é a doutrina que nós acreditamos acerca da constituição do homem. Então aqui o ponto 2 fala sobre a singularidade do espírito. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o espírito. A alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo Testamento como componentes de materiais distintos. Então a nossa ideia aqui é falar sobre a distinção da alma e do espírito. Por quê? Porque existem religiões que acreditam na dicotomia. Tem religião que acredita que existe o corpo e a alma e o espírito é uma coisa só. Então tem religião que acredita que na dicotomia. Nós, que fazemos parte da Assembleia de Deus, acreditamos na tricotomia. Então há uma distinção, A alma e o espírito são mencionados ao longo do Antigo Testamento como componentes imateriais distintos. Componentes imateriais distintos. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Aqui Jó faz referência ao corpo representado pela boca
ao espírito e à alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes, né? 12:7, que e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Então nós temos aqui esse registro de Lucas, né, que é o registro lá do rico e o Lázaro, que o rico morreu e desceu ao Hades. E lá no Hades ele via Abraão e Lázaro de longe, via Lázaro no seio de Abraão. Então esse texto aqui, ele nos traz a ideia, a parábola do rico e do Lázaro traz uma ideia de que a alma ela é consciente de suas ações. Porque o rico pedia a Abraão para voltar lá na terra para falar para os seus irmãos não irem para aquele lugar, né? E Abraão respondeu que eles têm Moisés e os profetas, é só eles ouvir os profetas e Moisés. Então nós temos aqui uma outra referência em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4 diz que descreve uma visão de tronos onde pessoas julgam, incluindo as almas dos mártires decapitados por causa de Jesus, que não adoraram a besta nem receberam a sua marca e que viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, sendo esta a primeira ressurreição antes de outros mortos viverem. Então, Apocalipse capítulo 20, verso 4 traz essa visão de mártires decapitados por causa de Jesus, a alma deles, né? Então vamos prosseguir. Nesse trecho, como em outros, então nós temos aqui Ruach, que é o termo hebraico para espírito, está aqui, ó. É representado de 2 elementos espirituais. Então, a palavra Ruach, em hebraico, traduzido por espírito, é representado por 2 elementos espirituais. Então nós temos aqui as referências, vocês podem ler em casa. Da mesma sorte, em diversas passagens, então nós temos aqui Nefesh, que é também relacionado à alma, é tomada pelo todo imaterial. Então nós temos aqui as referências, né? Vamos falar aqui do terceiro e último tópico do primeiro ponto, que fala sobre a tênue divisão. A tênue divisão. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, então nós temos 2 importantes referências para embasar nossa tese sobre a tricotomia. Então nós temos aqui 2 importantes referências que vão embasar tudo isso que nós estamos falando. Então nós temos aqui Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, está dizendo aqui, ó: do mesmo modo, o Deus de paz os santifica em tudo, e que o Espírito, então nós estamos vendo aqui a parte, né? Que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui, né, a base da doutrina da tricotomia, que o homem é constituído de partes material e imaterial. Então nós temos aqui também Hebreus capítulo 4, verso 12, quando ele faz menção, né, da palavra que faz a divisão da alma e do espírito, que vai até a divisão da alma e espírito. Então nós podemos olhar aqui também outra referência que é base para o pensamento tricotômico, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então esses 2 textos são o cerne da questão sobre o estudo da tricotomia humana. Então, no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, o qual já lemos, e Hebreus 4, destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. Sem qualquer aparência sinonímica.
Então, sinonímica é a relação entre palavras que possuem significados iguais ou semelhantes, permitindo que uma substitua a outra em certas frases, sem alterar o sentido. Por exemplo, o que é sinonímia, né? Eu posso falar casa e lá. Então, nós temos aqui um exemplo de sinônimo. Feliz, contente, rápido, veloz, são palavras sinonímicas. São palavras que têm significados iguais. Então, ele fala aqui que se destaca em relação à distinção entre alma e espírito, pois o mesmo menciona expressamente sem qualquer aparência sinonímica. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo do nosso ser, onde a alma e o espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, então nós temos aqui a composição tríplice de espírito, alma e o corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Então, nós terminamos aqui o primeiro ponto da lição, onde nós falamos sobre o espírito, o âmago da vida humana. Vimos aqui a introdução, que aí ele fundamenta, né, a ideia da tricotomia. Vimos aqui como foi a ideia do fôlego de vida. Nós vimos que a matéria já era pré-existente, que era o pó da terra. Essa matéria pré-existente, ela recebeu o fôlego de vida. Nós vimos também que, diferentemente das outras coisas que Deus havia feito, né, usou verbos no imperativo: haja luz, ajuntem-se as águas, produza a terra, né? Com o ser humano foi diferente, né? O homem, ele recebeu vida por uma comunicação especial, né? O elemento espiritual soprado por Deus, aquela matéria, né, ela recebeu conscientemente o espírito de vida, né? Nós vimos aqui também o conceito que o espírito é a parte material através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. Vimos também a vida que o espírito recebe de Deus e por ele transmitida à alma. Vimos também, portanto, que o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhados com a alma e inseparável da alma. Então vimos aqui também no ponto 2 a singularidade do espírito. Vimos aqui no ponto 2, né, a singularidade. Vimos que o espírito, ele é distinto, ele é diferente da alma. Nós vimos aqui também que o espírito, ele é imaterial, ele é distinto, né? Vimos aqui as referências aqui de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que o pó volta a Deus que o deu. Vimos Zacarias também falando que Deus forma o espírito dentro do homem. Vimos aqui os conceitos hebraicos, né? Ruá e Nefesh, né? Que está relacionado, Ruá está relacionado ao espírito e Nefesh está relacionado à alma. Vimos aqui também a tênue divisão usando o Tessalonicenses capítulo 5, 23, que é a base da doutrina da tricotomia, né, que Paulo fala, né, que o nosso corpo, alma e espírito estejam preparados e santificados pelo dia do Senhor. Vimos também a referência de Hebreus capítulo 4, verso 12 também, que o escritor Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então aqui a gente finaliza o primeiro ponto e aí nós temos o segundo ponto, que é o espírito, pecado e santificação.